Olá, meus queridos, espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui no nosso ano 3 pós-pandemia para mais um vídeo de direito empresarial. O que nós temos para hoje, então, são os direitos societários, né? E as sociedades em geral. Então, hoje nós temos uma breve visualização de quais são as sociedades empresárias e o início aí de uma ideia do que cada uma tem como aspecto de identidade frente a cada uma delas. A cada uma nós vamos determinar uma diferenciação de tratamento dos sócios e de terceiros que venha a ser, sem dúvida nenhuma, o motivo pelo qual esses sócios irão escolhê-la e exercer, né, a sua atividade empresária por meio desta roupagem da sociedade. Bom, e para iniciar a apresentação dessas sociedades empresárias, nós temos que saber que nós temos 8 sociedades. E para isso, Renatinho, será que nós temos música para isso? Para guardar essas 8 sociedades empresárias? Pois é. Eu poderia até cantar aqui para vocês, mas nós não temos uma musiquinha que vai falar quais são essas 8 sociedades empresárias, tá? Então nós temos que lembrar, visualizando cada uma delas e tendo em mente a sua diferenciação, não é, para ficar mais fácil. Então nós podemos começar tranquilamente por aquelas iniciais lá do Código Civil. Então nós podemos falar pela sociedade comum, a sociedade em conta de participação, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, a sociedade limitada, a sociedade anônima, bem como a sociedade cooperativa, né? Então, através dessas sociedades e mais a sociedade em nome coletivo, nós temos o arcabouço aí de sociedades empresárias que serão determinantes na escolha pelos sócios quando forem pensar em montar esta roupagem para exercer a atividade empresária. Ah, Renato, mas você está esquecendo em relação à sociedade simples. Acontece, pessoal, que nós vamos ver na classificação logo mais, que a sociedade simples não é uma sociedade empresária. Ela foge do 966 caput do Código Civil, foge do caput cabalístico que nós temos no nosso direito empresarial. Então, a sociedade simples se enquadra onde? É aquela sociedade que se enquadra em torno dos profissionais liberais e do parágrafo único do 966, ok? Mas isso nós vamos vendo um pouco mais para frente também. Personalidade jurídica. Que esquecer essa personalidade jurídica, Renato? Bom, pessoal, personalidade jurídica é uma ficção jurídica, tá? Então, tenham cuidado, não vão se assustar hoje à noite, depois que vocês repousarem e pensar nessa personalidade jurídica. Ela não existe concretamente, ela é abstrata. É algo abstrato que vem justamente para receber a empresa para que ela exerça a atividade econômica, não é? Então, nós podemos falar que é um meio estrutural de abraçar essa empresa, tá? Então, se nós formos conceituar o que é personalidade jurídica, aí nós temos o conceito do Van Pré que vai nos dizer muito bem. E ele diz o seguinte, que é uma reunião, né, é a coletividade de homens constituída para um certo fim, né? Ou seja, para um certo objeto social, com vida e patrimônios próprios, distintos dos indivíduos que a compõem, né? Então, olha só que interessante. Nós começamos a ter uma ideia de distanciamento entre a personalidade jurídica desta sociedade empresária
e a personalidade dos sócios, tá? Isso precisa ficar muito bem marcado para nós. E como ela se origina? Como que ela se expressa? Ela se expressa através do contrato social. Conforme nós já conversamos, o contrato vem a ser a apresentação desse negócio jurídico, onde todas as regras serão expostas entre os sócios para que eles possam muito bem pactuá-lo e exercer da melhor forma possível essa sociedade, tá bom? Então, ela decorre do contrato social, não é? E o seu registro. Quais são os efeitos dessa personalidade jurídica? Bom, se nós falamos que é uma coletividade de homens que se reúne para ter uma constituição para certo fim, não é? Nós podemos falar muito bem que há uma distinção aí, né, entre sócio e a personalidade da sociedade. Então, como efeito, nós falamos em titularidade negocial e processual. A titularidade negocial, ela vem em razão do que essa personalidade jurídica ela pode assumir. Afinal de contas, se nós fazemos a distinção entre bens desta e dos sócios, nós temos que essa personalidade jurídica ela pode assumir direitos e obrigações. Portanto, ela precisa ter uma titularidade para que isso ocorra. Então, existe essa titularidade negocial, bem como há também uma titularidade processual, porque diante da assunção desses direitos e obrigações, ela ficará então, né, passível de receber a responsabilidade processual referente a algum processo judicial, né? Então ela tem que aguentar também esse ônus, essa obrigação, como ela também poderá se utilizar dos meios judiciais e, portanto, da sua titularidade processual para exercer seus direitos, quando, por exemplo, ela executa um cheque de um cliente, ok? Ou então, quando aciona um fornecedor pela não entrega de um produto contratado ou pela entrega de um produto diferente daquele combinado. Então, esse é o primeiro efeito que nós temos da personalidade jurídica. É a titularidade negocial e processual. O segundo é a indivisibilidade própria. E está muito ligada ao conceito de Van Pré que nós acabamos de ver. Essa individualidade própria, essa indivisibilidade própria, melhor dizendo, ela diz respeito justamente a essa distinção que há entre a personalidade jurídica dessa sociedade e a pessoa física ou jurídica dos sócios, tá bom? Tanto diferenciação, distinção quanto às pessoas, às personalidades, quanto a bens, não é? Então isso lhe entrega o efeito de indivisibilidade própria. O terceiro efeito que nós temos é sobre a responsabilidade patrimonial, que está muito ligado ali à titularidade negocial e processual, tá? Há uma responsabilidade patrimonial e nós veremos nas próximas aulas que essa responsabilidade patrimonial é tratada diferentemente em relação a cada uma dessas 8 sociedades que nós citamos, tá? Então, se ela possui essa personalidade jurídica, que é uma ficção jurídica, para assumir direitos e obrigações, né, nós temos então que entender que há uma responsabilidade patrimonial, tá bom? Então, quer dizer, uma decorrência desse conceito de Van Pré. Por isso que é importante nós termos em mente, né, e guardarmos esse conceito, que é muito importante para nós. E aí vem, de acordo com Rubens Requião, um último efeito, que é da alteração orgânica. É a possibilidade de alteração orgânica. Essa alteração orgânica, ela diz respeito
a possibilidade de alteração do próprio contrato social. Então, se esse contrato social ele é passível de alterações, nós temos aí essa questão organicista da empresa como sendo passível de transformação. E isso é muito interessante, porque apenas o Rubens Requião nos traz esse efeito, tá? E que é muito importante para nós termos em mente que, apesar de surgir essa personalidade jurídica através de um contrato social registrado, essa personalidade jurídica ela pode ser alterada, tá bom? Então, como efeitos, nós temos o quê? Nós temos a titularidade negocial e processual, nós temos a indivisibilidade própria, temos a responsabilidade patrimonial e, por último, a alteração orgânica. Há direitos desta pessoa jurídica. Não é porque a personalidade jurídica é fictícia, não é, que nós não teremos o resguardo a essa pessoa jurídica. Muito pelo contrário. Não é? Se nós verificarmos lá o artigo 52 do Código Civil, nós verificaremos isso. Quando, por exemplo, o artigo 52 diz o seguinte: aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Olha só que interessante. Esse artigo não faz qualquer outra distinção, nem limitações. Então, a pessoa jurídica ela terá a proteção que lhe caiba, não é? Inclusive, o próprio STJ já sumulou no sentido da súmula 227, que olha só que interessante, a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral. Ou seja, ela também será resguardada pela lei na questão do dano moral. Ou seja, eu não posso sair por aí difamando, maledizendo uma empresa, tá bom? Porque isso é passível de um dano moral. Então, isso é muito sério nos nossos dias. Então, nós temos que ter muito cuidado com a emissão, né, de qualquer expressão quanto a uma determinada empresa. O outro ponto também muito interessante é a desconsideração da pessoa jurídica, né? E olha que interessante, eu estou falando em desconsideração da pessoa jurídica e não em despersonalização da pessoa jurídica. Quando eu falo em despersonalização, olha só, eu estou desconstituindo a personalidade jurídica que nós estamos vendo. Se eu falo em desconstituição dessa personalidade jurídica, dessa despersonalização, eu estou falando no próprio fim dessa pessoa jurídica. Tá? Então, eu estou falando na extinção dela, e que não é o caso. Eu falo apenas em desconsideração da pessoa jurídica para um determinado fato. Isso não quer dizer que essa pessoa jurídica não continuará exercendo efeitos perante terceiros. Ela continuará sim, continuará exercendo contratos, cumprindo seus contratos, atendendo, né, clientes, fornecedores, ou seja, aquela teia obrigacional que nós já conversamos quando da empresa. E o que nós teremos aí é justamente a desconsideração em relação a um fato pontual. Qual que é o fato pontual esse que eu falo? É quando essa pessoa jurídica ela é utilizada de forma abusiva para praticar infrações contra terceiros. Então, esse terceiro, sendo penalizado por essa pessoa jurídica, ele irá a juízo requerer essa desconsideração, que funcionará tão apenas perante esse terceiro. Perante as demais pessoas, essa empresa continuará funcionando normalmente, tá bom? O que nós temos em relação a essa desconsideração
é justamente naquela distinção que há da personalidade jurídica da sociedade para com seus sócios, nós vamos desfazer essa distinção e nós vamos tornar tudo uma coisa só. Ou seja, os sócios passam a ser responsabilizados, caindo então, né, todo aquele muro estrutural de distinção, de diferenciamento dos bens e das personalidades que nós já falamos ali quando do conceito de Van Pré. Bom, como que nós chamamos essa teoria? Nós chamamos justamente que é a teoria do superamento da pessoa jurídica, que é o que vocês já devem ter escutado, em que nós falamos da disregard of legal entity, tá? Então, esse meu maravilhoso, né, essa maravilhosa pronúncia do inglês, né, dá ideia para vocês do que é essa teoria do superamento da pessoa jurídica, também chamada de teoria da penetração, tá bom? Então, vem a ser essa desconsideração da pessoa jurídica, que está prevista lá no artigo 50 do Código Civil. E é interessante que esse artigo 50 do Código Civil, tema da minha tese de doutoramento, né, em que eu analisei essa disregard of legal entity, né, em razão do capitalismo humanista, tá bom? Houve alteração, então, no ano passado, né, em que 2 dias antes de eu defender a minha tese, houve a alteração do artigo 50 do Código Civil. E vocês não imaginam a minha alegria diante da banca, não é verdade? Porque foi o tema da banca, tá? Então, diz lá: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então vejam como que essa distinção cai por terra. Mas nós precisamos ter 2 requisitos aí que são muito interessantes: o desvio de finalidade dessa pessoa jurídica e a confusão patrimonial, né? Então esses 2 núcleos do artigo 50 vão ser utilizados de forma abusiva justamente para prejudicar terceiros. Qual a dificuldade dessa alteração? É que, de uma certa forma, né, trouxe uma dificuldade para aqueles que necessitam dessa desconsideração. Mas também nós temos outro ponto. Quando essa desconsideração da personalidade jurídica era aplicada de uma forma um tanto quanto desregrada, nós tínhamos que a possibilidade desse escudo patrimonial de proteção do sócio, ele era frágil, porque o juiz, por qualquer alegação, por mais infundada que seja, e pior, não escutando a parte contrária, ou seja, não escutando os sócios, ele poderia desconstituir essa pessoa jurídica, tá? Então, quer dizer, vem a ser uma forma de se assegurar a existência da personalidade jurídica e a distinção dos patrimônios. No entanto, por um outro lado, como eu disse, veio a trazer um óbice aí, um probleminha em relação àqueles credores que precisam dessa desconsideração para satisfação de seus créditos. E aí nós temos lá nos parágrafos 1º e 2º do Código Civil a conceituação do que seria esse desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Não é? Então essas 2 conceituações que estão hoje no Código Civil é que dificultam que o credor utilize da desconsideração da pessoa jurídica, que não é o nosso tema de hoje, não é? Então eu vou passar para que nós possamos falar sobre outros pontos. E daí decorre o conceito de sociedade. Bom,
O que vem a ser, então, conceito de sociedade? Se nós tivemos ali o conceito de personalidade jurídica, o conceito de sociedade pode ser o quê? Né? Nós temos que lembrar sempre na questão do contrato. Quando eu falo em sociedade, nós temos o quê? A contratação. É o contrato entre pessoas físicas e ou jurídicas, né? Ou somente entre pessoas físicas que vão se unir, que vão se ajudar reciprocamente em torno, né, da realização, né, da contribuição de bens ou serviços para a prática da atividade econômica, né? E aí, por fim, o objetivo final dessa sociedade qual é? A partilha de lucro, né? Partilha essa que será feita entre os sócios, tá bom? Então, o conceito de sociedade, nós podemos muito bem lembrar ali de quando nós falamos do empresário e da necessidade, da habitualidade, não é? Da questão do exercer a atividade econômica. E aí, o mais importante, a questão do organizar essa atividade econômica. Nós podemos juntar todos esses conectores, esses núcleos e desenvolver esse conceito de sociedade, o que fica um tanto quanto mais fácil para nós, que não vamos precisar então, né, formar nenhuma musiquinha ou então ter que ficar ali noites e noites lembrando qual o conceito de sociedade, tá bom? E até porque não dá para formar musiquinha porque eu canto muito mal. Então, isso pegaria não tão bem. E aí nós passamos, então, visto esse conceito de uma forma rápida, para a classificação das sociedades mercantis de acordo com Rubens Requião. Então, essa classificação das sociedades mercantis passa a ser uma apresentação dessas sociedades de acordo com algumas características, em que a primeira que o Rubens Requião nos traz é quanto à responsabilidade dos sócios. O que ele vai determinar aí contra a responsabilidade desses sócios? Essa responsabilidade é ilimitada, limitada ou mista, né? E quando nós vemos a responsabilidade ilimitada, nós vemos nas sociedades em nome coletivo e nas irregulares, tá bom? Marquem isso. Então, nós vamos ver em quais sociedades cada uma dessas características serão encontradas. Então, quanto à responsabilidade dos sócios, a responsabilidade ilimitada nós encontraremos na sociedade em nome coletivo e nas sociedades irregulares. Quanto à responsabilidade limitada, nós teremos nas sociedades de responsabilidade limitada e nas sociedades anônimas. E nas mistas, nós teremos nas comanditas simples, nas comanditas por ações e em conta de participação. A segunda classificação, ela diz respeito à personificação, em que Rubens Requião divide em sociedades não personificadas e sociedades personificadas. Sociedades não personificadas, como o próprio nome diz, são aquelas sociedades que não possuem a personalidade jurídica, ou seja, são as sociedades de fato, as sociedades irregulares, as sociedades em conta de participação, ou seja, essas sociedades que eu indiquei são aquelas que não levaram o contrato social a registro, tá? Então, elas são tidas como não personificadas. E as personificadas? São as demais. Forma de capital. Nós temos a sociedade com capital variável e com capital fixo. Com capital variável, nós vamos lembrar sempre das sociedades cooperativas, que não tenham limitação de sócios. E de capital fixo, nós temos todas as sociedades, né, exceto as sociedades cooperativas que não possuem limitação de cooperados, melhor dizendo, né? Quanto à estrutura econômica, nós temos as sociedades de pessoa, as sociedades de capital e as sociedades mistas.
As sociedades de pessoas são aquelas representadas pelas sociedades em nome coletivo, sociedades em comandita simples e em conta de participação. As sociedades de capitais, nós temos aí o exemplo marcante das sociedades em comandita por ações e principalmente da sociedade anônima, as SAs. E as mistas, nós temos aí também como característica marcante as sociedades de responsabilidade limitada. Tá certo que nós temos alguns autores, como o Dilson Doria, que coloca como sendo uma sociedade de capital, tá? Mas nós temos como marca distintiva da sociedade de responsabilidade limitada ela ser uma sociedade de estrutura econômica mista, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, terminada essa classificação, nós temos uma outra, que é a classificação das sociedades no sistema da empresarialidade. Então, aí nós vamos ver melhor já essas distinções da primeira classificação feita por Requião. Quando nós levamos em consideração essa empresarialidade, né, nós temos como primeira classificação as sociedades não personificadas e as sociedades personificadas, né? Quer dizer, as não personificadas, como eu disse, são aquelas que não possuem personalidade jurídica, tá? Enquanto as sociedades personificadas são aquelas que têm personalidade jurídica mediante o registro, né, do seu contrato social. A segunda é referente às sociedades simples e às sociedades empresárias, né? Quer dizer, as sociedades empresárias são aquelas 8 que nós citamos no início desse vídeo, tá? Por quê? Porque elas exercem a atividade de empresário, né? E aí nós podemos muito bem lembrar lá do 966. Enquanto as sociedades simples são aquelas dos profissionais liberais, né? 966, parágrafo único. A terceira é referente à sociedade empresária por natureza e à sociedade empresária por equiparação. Bom, a sociedade empresária por natureza são todas aquelas 8 que eu distingui para vocês, né? Vamos repetir? Vocês estão aí com a mente boa, né? Então vamos começar lá pelo início do Código Civil. Sociedade comum, sociedade em conta de participação, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade de responsabilidade limitada, sociedade anônima e sociedade cooperativa. Essas são as sociedades empresárias por natureza. A sociedade empresária por equiparação será aquela em que, por exemplo, o profissional liberal ele poderá ser tido como empresário. E aí nós podemos lembrar muito bem do produtor rural. O produtor rural, como regra geral, ele não é empresário, mas ele pode optar, ele pode fazer opção em sê-lo, né? Então, se for dessa forma, é tido como uma sociedade empresária por equiparação. Por último, né? E aí eu fico muito feliz porque a demonstração de que hashtag direito empresarial é fofo, nós temos a Affectio Societatis, né? Então, a Affectio Societatis ela nos distinguirá justamente o que nós já tínhamos falado ali sobre a questão da classificação do Rubens Requião e a sua classificação quanto ao aspecto econômico, né? Mas nessa classificação aqui da empresarialidade, nós trazemos essa classificação como a sociedade de pessoas, a sociedade de capital e a sociedade mista, né? A sociedade de pessoas, falando de uma forma muito rápida aqui, e aí durante a aula nós vamos tomar mais tempo para isso, né? Durante a aula presencial, a sociedade de pessoas é aquela em que há um vínculo, né, de confiança entre os sócios. Pô, o teu sócio é aquele cara que você confia, você só entrou nessa sociedade por causa dele, senão você não teria entrado, tá? Então olha a Affectio Societatis aí, ó, pulsando aí no coraçãozinho desses sócios, né? Sociedade de capital. Quem que é o sócio? É um cara ali, né?
o que pulsa nesse momento? É o bolso, né? Porque a característica de diferenciação aí é quanto esse sócio poderá levar para investimento nessa sociedade, tá? Então vejam que a característica pessoal, ela não é importante, mas sim o grau de investimento desse sócio que ele poderá levar para a sociedade, tá? E por fim, a sociedade mista, né? Que é a convergência das características daquelas outras duas sociedades, da sociedade de pessoas e da sociedade de capital. A sociedade mista, então, é aquela sociedade em que você só entra por causa da pessoa do outro sócio, pelo vínculo ser muito grande, né? E também por ele ter uma capacidade financeira muito interessante, né? Para que essa sociedade possa sobreviver. E é muito o que acontece, então, que eu já falei para vocês, que é a marca distintiva da sociedade de responsabilidade limitada. E podem procurar aí, que vocês vão ver vários casais que constituem sociedade de responsabilidade limitada, né? O marido, a esposa, né? Aquele amor gostoso, né? Todo mundo ali junto e quentinho para operar essa sociedade empresária. Por isso que eu falo, meus queridos, direito empresarial é fofo, sem dúvida é. A próxima classificação é as sociedades não identificadas por nome, as sociedades identificadas por firma, as sociedades identificadas por denominação social e as sociedades que podem ser identificadas por firma ou denominação social. As sociedades não identificadas por nome são as que não possuem personalidade jurídica, né? Que aí vocês já têm como me dizer quais são. Ou seja, a sociedade em comum, né? E a sociedade em conta de participação, que aliás, olha, são as duas primeiras lá do Código Civil, né? E é importante que a gente tenha o Código Civil em mente, né? Para a gente já começar a ver esse aspecto estratégico do Código Civil. Olha só, ele já diferenciou ali as sociedades não personificadas das sociedades personificadas, tá bom? Então vamos ficando atento em relação a isso. A próxima é em relação às sociedades identificadas por firma, né? Que são aquelas formadas pelo nome dos sócios, conforme nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Então nós podemos falar na sociedade em nome coletivo e também nas sociedades em comandita, tá bom? Temos ainda as sociedades que podem ser identificadas por denominação social, que é o quê? É aquela expressão linguística que é utilizada para a identificação dessa sociedade, como, por exemplo, Equipar Autoacessórios Limitada, ou então Planeta Brinquedos Infantis Sociedade Anônima, não é? Quer dizer, é uma denominação social que irá distinguir, né, essa sociedade das demais. E também temos as sociedades que podem ser distinguidas pela firma ou pela denominação social, como, por exemplo, a sociedade de responsabilidade limitada. Ah, Renatinho, por que você não colocou as Eirelles aí? Pô, pessoal, simples, né? Porque as Eirelles, elas não são sociedades empresárias, né? É uma empresa individual de responsabilidade limitada, tá bom? Então, atenção aí que eu vou fazer esse peguinha com vocês. Vocês já sabem onde, né? As sociedades dependentes de autorização, que são aquelas que trabalham com o mercado financeiro, tá? As sociedades nacionais e estrangeiras, que não precisa da gente conceituar isso, muito tranquilo. A sociedade de capital variável e de capital fixo, né? Que nós também já conceituamos, mas lembrando que a sociedade de capital variável são as cooperativas que não limitam o número de cooperados. Então, quer dizer, nós não teremos aí, né, de forma fixa o capital dessa cooperativa, porque ela irá variar muito de acordo com o número de cooperados. Contraponto, as sociedades de capital fixo são aquelas em que no contrato social já há ali a identificação, o quantum, a quantia do seu capital social, não é? Ou seja, não há como variar.
Você pode acrescer esse capital no futuro? Pode sim. Você pode diminuí-lo? Também pode. Não é? Mas isso vai determinar uma alteração do contrato social. E aí entra, né, aquela questão da classificação orgânica do Rubens Requião. Daí a importância dela. Entenderam? Né? Vamos linkando os pontos. E as sociedades coligadas e não coligadas. As sociedades coligadas são aquelas em que o capital dessas sociedades, inteiro ou parcialmente, né, é composto por outra sociedade, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.